Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado, dia 20/10. Vamos conversar mais um pouco sobre lateralidade, tá? E algumas possibilidades de leitura para amanhã, beleza? Vamos começar aqui, pessoal, pensando de um pressuposto básico, né? De onde surge toda a possibilidade de estudo, né? Das movimentações do mercado, tá? Para que eu estou fazendo isso daqui, né? Para que vocês consigam pensar nessa visualização de estruturas. Tá? Então a gente vai conversar aqui sobre um pouco, né, sobre estruturas de mercado, certo? Porque se você focar um pouco nessa ideia de estrutura de mercado, já que você já tem gatilho, você vai conseguir entender bastante o contexto já, tá? Isso aqui já vai te ajudar bastante. Por quê? Porque isso é um pressuposto único, né? É uma premissa básica de qualquer estudo de mercado, tá? Por quê? Porque se existe uma movimentação de alta, essa movimentação de alta ela é dessa forma, tá? Normalmente essa movimentação de alta é dessa forma. Às vezes a gente vê uma movimentação assim, aquilo é um modo rompimento. Logo em seguida esse modo rompimento ele acaba entrando às vezes num canal estreito e depois às vezes em um canal amplo ou mesmo só uma lateralidade. Modo rompimento, possibilidade de canal estreito, canal amplo ou lateralidade. Depois pode romper e virar uma movimentação de baixa ou romper para cima, fazer novo modo rompimento, às vezes canal estreito, às vezes não faz, às vezes já migra direto para a lateralidade. Mas, por fim, é interessante vocês saberem que a gente tem muita lateralidade. E se você não atua bem em lateralidade, significa que você precisa estudar mais lateralidade. Para quê? Para que você se ambiente mais ao tipo de movimentação que é a lateralidade, certo? E se eu estou pensando em estrutura de mercado, pessoal, a gente está ali, observando o nosso gráfico nos 5 minutos. É até uma forma, né, de conduzir stop técnico, né, trazido pelo Brooks, é você mover, por exemplo, ó, se você entrou aqui no modo rompimento, tá, dessa movimentação, você comprou, então o stop estava aqui no começo da movimentação, certo? Você só move o seu stop, tá? Você só move o seu stop depois que ele, por exemplo, fizer um pivô, romper esse pivô e esse pivô deixar um gap, né, uma barrinha de espaço ali, rompendo essa movimentação, tá? Entre a barra e a barra anterior, tá? Isso aqui, ó. Certo? A mínima desta barra com a máxima dessa barra, forma um gap. Se isso daqui é no teu pivô rompido, o teu stop vem para cá. Aconteceu de novo, fez uma correção, ó, próximo às vezes do topo, próximo de região de troca de polaridade, né, onde foi resistência passa a ser suporte. Depois vem aqui e rompe de novo, né, a máxima do teu pivô, certo? Rompeu, deixou um gapzinho, teu stop sai daqui, saiu inicialmente daqui, depois para cá, depois para cá. Isso é condução em tendência, tá? Rompeu mais uma vez, tá? Rompeu, deixou gap, teu stop está aqui. Em algum momento você vai ser estopado, porque essa movimentação vai reverter, tá? Como que essa movimentação reverte? Tendência, pessoal, na maioria das vezes ela reverte quando ela começa a fazer isso aqui, ó. Tá? Ela começa a embolar, ela começa a virar sobreposição de barras, você começa a ver uma frequência de barras de baixo um pouco mais alta, às vezes você vê, né, muito pavio superior, tá? E aí a gente vai tentar achar alguma razão, né, para saber o porquê, né, porque deu às vezes um alvo de FIBO, tá? Deu o primeiro alvo, e aí o preço deu uma emaranhada ali, começou a ter sobreposição de barras. Quando, pessoal, essa estrutura começa a falhar, que é fazer o quê? Começa a renovar a mínima, tá? E quando ela sobe menos, certo? Você tem o fim, ou pelo menos a possibilidade do fim dessa estrutura de alta. Quando ele renova a mínima, se você compra aqui, pessoal, por exemplo, você comprou aqui embaixo, você já não pode mais estar esperando de imediato que o preço venha a renovar a máxima, tá? Por quê? Porque quando ele renova a mínima, os vendidos conseguiram exercer uma pressão maior do que eles vinham conseguindo exercer anteriormente. Quando a gente pensa nisso daqui, ó, nessa movimentação, isso daqui quer dizer que os comprados estavam fortes, né?
Aqui houve realização de lucro, às vezes, na maioria das vezes são correções curtas e rasas, né, em tendências bem claras. Correção curta e rasa, boa movimentação de alta, depois aqui, né? Então a perna de alta ela é mais forte do que a perna de baixa, realização de lucro, né? Alguma oportunidade para os vendidos, ganhar um pouco de dinheiro, correções curtas e rasas, depois de novo sobe mais uma vez, depois de novo. Quando de repente os vendidos veem uma oportunidade, por exemplo, de empurrar o preço abaixo de barras, né? Abaixo da mínima de barras anteriores, né? Que seria, por exemplo, numa situação dessa, né? Seria trazer o preço, por exemplo, abaixo desse pivô, né? Se o preço começa a reverter desse ponto, quer dizer que os vendidos agora têm mais força. Se os vendidos começaram a me demonstrar força, voltou a subir, por exemplo, aqui tivemos um gap de média, voltou a subir, eu já não espero que suba tanto, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes isso é o início de uma mudança de estrutura, tá? Então, isso é a estrutura de alta, né? Você está vendo a movimentação ali ascendente, certo? E de repente você começa a ver algum tipo de falha dessa movimentação. E aí de repente você vê o preço renovar a mínima. Quando ele volta a subir, ele sobe um pouco menos, né? E aí às vezes ele consegue ganhar algum tipo de aceleração na queda. Ou somente, né, uma lateralidade, tá? Isso é o que mais acontece. E você tem que estar atento a essa mudança de estrutura. Você já tem gatilho de compra. O que você não pode ser? Você não pode ser o primeiro a tentar vender, tá? Primeiro porque ele não vai te dar, né, gatilho de venda de maneira tão rápida. A não ser que você tenha algum texto. Se você tiver com texto, você pode por 1 minuto vender, tá? Então, era só fazer essa fala inicial para a gente conversar sobre estrutura. Por quê, né? Porque aqui a gente também já tem estrutura, né, pessoal? Ó, você teve toda uma movimentação de alta, tá? A gente teve aqui um canal de baixa, que faz tempo que a gente vem conversando, né, que canal de baixa pode ser uma possível bandeira de alta, tá? O Al fala isso em alguns trechos. E aquilo que ele fala, normalmente eu dou atenção, né? Porque aí a ideia é você unir a teoria à prática, né, no dia a dia. Você lendo ali com calma, você vai observar que ele fala muito de estrutura, né? Quando ele fala sobre máximas mais altas, né, quando ele vem com as nomenclaturas, né, que a gente deixa ali, às vezes quando a gente coloca algum print lá no Insta, né, que aqui eu estava tendo, ó, mínimas mais baixas, certo? De repente eu tenho essa daqui, né, que é a mínima mais baixa até então, tá? Então ela é a mínima mais baixa, low, low, né? Aí de repente ele vem aqui e faz, né, uma high low, né, que é uma mínima mais alta, certo? Então essa estrutura ela ganhou uma diferenciação, tá? 1, 2, 3 puxadas, né? Até 4, né, se você contar essa menor. E aqui, né, você está vendo que teve uma pequena modificação. Para essa estrutura aqui ter sucesso, pessoal, como alta, o que você precisa? Você precisa de uma nova máxima, uma máxima mais alta, tá? Para que essa estrutura aqui tenha sucesso, a gente precisa que, necessariamente, o preço venha acima dessa máxima aqui. Porque se ele não vier acima dessa máxima, se ele falhar em qualquer região por aqui, mesmo que seja poucos ticks abaixo, a gente começa a entender que os compradores não tiveram entusiasmo suficiente para empurrar o preço. Eles não acreditaram suficientemente a ponto de empurrar o preço, a ponto de comprar tão alto. Então eles estavam desconfiados de que essa tendência ela não é tão saudável. E quando a movimentação falha aqui em cima, né, começa a falhar, ela falha porque os comprados não tiveram mais interesse em entrar comprados tão alto. Ou seja, às vezes eles estão esperando uma correção, tá? Ou eles começam apenas a realizar lucro. A realização de lucro dos comprados é uma venda. A saída de muitas vendas dos comprados, né, a execução de contratos de quem está comprado pesado, leva a uma movimentação de baixa. Os vendidos veem oportunidade e isso gera a movimentação de baixa, por exemplo, de um topo duplo, né? Essa é a lógica por trás de um topo duplo, certo? Aqui nesse ponto já houve realização de lucro. Ao retornar essa movimentação, os comprados já vendo que nessa região aqui houve realização de lucro, se eles não conseguem empurrar nem que seja alguns ticks acima essa movimentação, se empurram alguns ticks acima, a gente espera que essa correção não seja tão forte para que ela venha dar níveis mais altos, para fazer aquela estrutura que a gente vem conversando.
Até que, em determinado momento, pessoal, vai ocorrer isso. Ó. Não vai subir tanto, tá? Às vezes lateraliza mais um pouco, aí faz uma mínima mais baixa, para depois, né, inverter a movimentação. Mas sempre tem a troca de estrutura, tá? Isso sempre tem. Então, deem atenção a isso, beleza? Aqui, pessoal, no índice, né? Como a gente acabou de falar, a gente precisa que, para que essa estrutura permaneça saudável, tá? Para que toda essa pressão e que isso daqui realmente, né, se concretize como nosso canal de baixa sendo uma bandeira de alta, a gente precisa que o preço venha acima dessa máxima prévia, tá? Beleza? Aqui é aquela movimentação lá do semanal, tá? Isso aqui é essa máxima aqui. Aqui, ó. Estão vendo? E aqui é uma região de volume dos 60 minutos, né? Que eu deixei plotada ali só como indicador, né? Porque também parou a região aqui, eu não vi gap em cima dessa região, eu acabei largando ela aqui, tá bom? Então, por enquanto, né, essa movimentação tá tranquila, tivemos uma barra pequena, meio aérea, não tinha muitas resistências aqui, tá? Se você olhar aqui para o lado, você tem uma descida, né? Você não ficou muitas resistências aqui. Aqui sim, aquela lá do semanal, não chegou nela. Era meu alvo, né, de saída hoje, tá? Mas não chegou. E eu tenho que ser flexível o suficiente a ponto de entender que quando uma estrutura muda, é melhor realizar lucro, tá? Eu não posso ficar ali brigando com o preço. Ah, o preço não deu meu alvo, eu vou sofrer. Ah, o preço não deu meu alvo. Não é assim, pessoal. A gente vai ter que ter, né, essa flexibilidade para estar lidando cada vez mais, né, com as situações que o preço nos fornece. Para quem assistiu o fechamento de mercado de ontem, tá? O que a gente conversou, né? Aqui eu tinha deixado uma outra linha, tá? Deixa eu apagar. Não, vou deixar aqui que aí poupa tempo, né, para eu não ficar remarcando, né, a mesma coisa ali. Para quem viu o fechamento de ontem, a gente conversou que a gente tinha aqui, ó, 3 puxadas, certo? Eu tenho uma, tenho duas, tenho 3 puxadas. Havia a possibilidade de uma wedge convergente, né? Se você pega essa linha aqui, ela é convergente, né, com esse triângulo aqui, correto? Se viesse um gap de baixa, provavelmente eu ia pensar em vender, pensando em pegar 2 pernas de baixa. Se abrisse em um gap de alta, né, eu sempre falo para vocês que depende de onde abre, o Wall ele traz um monte. Em todos os livros, pessoal, na maioria das vezes, naquela parte de discussão mais profunda sobre o gráfico, muitas vezes ele vai te trazer padrões de abertura. Isso é muito legal, você ler com atenção, tá? Leia com atenção e com carinho, porque vai te ajudar. Se abrisse no gap de alta, eu pensei numa falha de wedge, então eu entrei comprado logo aqui, tá? Depois da primeira barra de 1 minuto, ela fechou positiva, certo? Me dando uma oportunidade de compra, fiz uma parcial, depois reentrei com mais alguns contratos depois que rompeu o pivô, tá? E depois acabei saindo ali, aqui mais ou menos, né? Porque trocou a estrutura, porque começou a falhar demais. Aí fechou uma boa barra de baixa e eu não estava mais disposto a permanecer nesse trade, né? Já fazia tempinho ali e ele não tinha evoluído, né? Da meu alvo e não estava fechando legal, né? Não estava indo bem. Depois, pessoal, aqui, o que mais que tem de bem relevante, certo? A gente tem uma boa barra de alta, volta, metade dessa barra é vendedora, tá? Todo esse pavio que você está vendo aqui, ele é pressão vendedora, beleza. Então, não fechou tão bem, né? Porque você está vendo que mais da metade dela é pressão vendedora. A barra seguinte foi uma barra de baixa, contida na barra anterior, né? Barra contida na barra anterior te remete a quê? A lateralidade, certo? Se você começa a ligar essas coisas, né, isso vai ficando cada vez mais comum para você. Você já não vai mais querer vender baixo. Por quê? Porque ela fechou contida dentro da barra anterior. Ela não fechou rompendo a barra anterior, né? São coisas bem diferentes. Ó. Uma coisa, né, seria, por exemplo, a gente tem aqui a mínima da primeira barra, certo? A mínima está aqui. Uma coisa é o preço, por exemplo, fazer uma movimentação assim. Ó. Eu tenho aqui essa barra, né, ela abriu aqui e tem seu fechamento aqui embaixo. Beleza. Digamos que essa barra ela fez isso aqui. Ó. Tá com praticamente metade dessa barra para fora. Tem mais chances disso aqui ter continuidade. Tá? Isso sim. Teria mais chance de ter continuidade. Mas o que ela fez? Né? Na nossa realidade, o que a gente teve aqui? Ó. O que ela fez? Ela testou mínima. O que ocorre em lateralidade? Em novas mínimas, a movimentação tende a falhar. Então você tem que se acostumar com o que acontece em lateralidade. Né?
ela fechou contida. Primeiro passo, a sobreposição de barras. Por quê? Porque ela não rompe a mínima da barra anterior. Aí a próxima barra abre, e aí eu falo para vocês que muitas vezes em lateralidade ocorre o quê, pessoal? Uma alternância, um fechamento positivo, um fechamento negativo. Um positivo, um negativo. Um positivo, né, dois positivo, um negativo, tá? Normalmente ocorre algum tipo de alternância de barras, com barras contidas no M60, e muitas vezes a gente vai ter 60 minutos para trabalhar uma direção, tá? Isso vocês viram lá na aula de lateralidade. Se você está indo mal em lateralidade, você vai ter que estudar muito lateralidade. Para quê? Porque lateralidade ocorre bastante e você tem que aprender a operar lateralidade. Se você quer operar só a tendência, você tem que ler lateralidade, nem que seja nos 60 minutos. Você vai ter que aprender a ler. Porque se você vê a possibilidade de lateralidade no M60, você não pode mais estar pensando em vender aqui. E às vezes você vai ter 60 minutos de tendência. E você aproveita essa tendência e acabou. Tá? Fechou a barra? Fechou a barra. Limite da sua lateralidade superior aqui. Próxima barra poderia ir lá? Pode, mas ó, veio acima de barras. O que acontece acima de barras? Em lateralidades, elas tendem a falhar. Quando veio abaixo de barras, o que acontece? Elas tendem a falhar. Quando vem abaixo de barras em lateralidade, tende a falhar. Quando vem abaixo de barras em lateralidade, tende a falhar. Quando vem acima de barras, tende a falhar. E é isso. Né? Lateralidade é a ausência de continuidade, certo? Muitas vezes dentro dos limites maiores e outras vezes ela vai encontrando outras movimentações. Para quê? Para ter, né, suas movimentações de falha. Tentou subir, voltou, tentou descer, voltou, fechou aqui dentro. Tá? Isso é lateralidade. Você vai ter que aprender a trabalhar lateralidades. Tá? Não tem como fugir disso. Beleza? Fechou uma barra sobreposta dentro da barra anterior, desconfie de lateralidade. Evite vender baixo, evite, né, comprar alto. Beleza? Isso aí a gente conversou, né, pela manhã lá na sala, para evitar, né, você evita comprar aqui em cima e evita vender bem aqui embaixo, né, pessoal. Eu estava optando mais por comprar hoje, né, porque eu falei para vocês que a gente teve gatilho de compra no diário, então seria mais interessante, por exemplo, às vezes esperar algum tipo de pullback para estar entrando, fundo duplo, né, ele deu fundo duplo, né, deu algumas movimentações e algumas possibilidades, né, ainda na parte da manhã, beleza? Aqui no M60, pessoal, como a gente teve lateralidade e a gente está dentro de um range, não tem muita coisa para a gente fazer fora desse range, tá? O que a gente tem aqui é o que a gente sabe, né? A gente tem esse range, tá? E que, né, essa movimentação aqui, ó, por exemplo, a máxima dessa barra, certo? Com a mínima dessa barra aqui, ela até veio fora aqui em alguns momentos, mas o preço tem trabalhado aqui dentro. Então ele está dentro desse range. Isso daqui está mais fácil descer ou está mais fácil subir, pessoal? Pelas médias, isso daqui está mais fácil subir. Tá? As médias estão abertas, elas estão direcionais. Tá? Não é uma movimentação ruim para alta. Tá? Ela só não andou. Quer dizer que amanhã vai cair? A gente vai ter que ver onde é que vai abrir essa movimentação. Porque se abre aqui, ó, pode formar uma nova lateralidade, porque aí o preço desce, ele fica entre a 50 e a 20, e as médias ainda estão um pouco ascendentes, então pode não ser uma descida muito fácil. E aí, como a gente está conversando sobre lateralidade, ó, as extremidades são fundos duplos. Né? Quando o preço chega, por exemplo, nessa região aqui, ó, se o preço vem daqui, né, descendo, e ele fecha aqui em cima, aqui embaixo, né, a gente tem aqui um fundo duplo, que é uma figura de compra dentro de uma tendência de alta, né, apontada pelas médias. É um ponto bacana para a gente pensar em comprar. Tá? Então, a gente fica atento, né, para ver onde é que o preço vai abrir. Se ele abrir um gap de alta, provavelmente ele vai ter mais continuidade. Tá? Porque aqui, pessoal, essa movimentação toda aqui do M60, né, ela só é o quê? Um pullback. Ela representa aqui, apesar da lateralidade, ela representa um retorno à média. A média móvel de 9 e voltou, né, a fazer máximas mais altas. Tá? Se você olhar, né, a máxima das 5 barras, elas são mais altas. Ela não sustenta essa alta, mas as 5 máximas são mais altas. Então tem interesse comprador aqui. Estão empurrando o preço para cima. Devagar, mas estão. Beleza? Está mais fácil subir do que descer. Descer, né, fica uma boa possibilidade de lateralidade. A gente deixa nossas wedges ali, certo? Nossas possibilidades ali de wedge. E, né, fica atento também a testes, as médias. Beleza? E aí a gente vem aqui para o nosso 5 minutos. Não vou colocar no minuto, né, porque eu já falei bastante, mas
vou tentar mostrar aqui para vocês a questão de estrutura, beleza? Então, pensando aqui em estrutura, certo? Pensando em análise de estrutura, por que eu falei das wedges, né? Porque ó, aqui você teve uma possibilidade wedge, né? Ela forma aqui. E aqui, ó, você teve uma outra possibilidade de wedge, só aqui dessa vez, seria uma wedge com fundo duplo mais baixo, né? Tá? Uma mínima mais baixa, né? Uma LL ali. Aqui, pessoal, né? Fiz a compra, fiz parcial, né? Ali no minuto, né? Eu vi romper esse pivô aqui, tá? Com gap, ó. Vocês podem ver que tem espaço. Quando ele rompe e deixa gap, né? Acabei comprando de novo, fiz parcial. Depois dessa barra aqui, eu acabei saindo, tá? Da minha posição. Por quê? Porque estava afastado das médias. Olha o espaço que tinha aqui, ó, de retorno, por exemplo, para 20. Eu não ia querer segurar um pullback, tá? Desse tamanho, certo? Para que eu vou segurar um pullback de... Vamos ver quantos pontos tem isso daqui. Ó, é um pullback de 400 pontos. Para que eu vou segurar um pullback de 400 pontos, sendo que meu stop estava mantido bem aqui, ó, certo? Abaixo do pivô, tá? Se a gente pensar aqui, ó, nessa movimentação, vendo ela no M1, né, você vê algumas barras descendo e aí você vê aqui um pivô sendo rompido. O pivô foi rompido, ficou o gap, né, o teu stop sai daqui, teu stop vem para cá. Se o preço tivesse rompido essa movimentação aqui, ó, que seria o quê? Realizar uma nova máxima, tá? Se o preço realiza a nova máxima e deixa gap, certo? Aí meu stop poderia ser deslocado para cá, tá? Deslocado daqui para cá, beleza? Então, é isso, né? Pensando em estrutura, quando a gente pensa em comprar por aqui, ó, e outro ponto, né? Barra barra. Pensando numa análise mais barra barra, uma boa barra de impulso, certo? Correção curta e rasa, continuidade, nem retorno às médias fez. A pressão estava boa, tá? Até aqui. Aqui, pessoal, se vocês analisarem o pavio dessa barra, né, ele é muito mais vendedor do que comprador. A barra seguinte faz nova mínima, tá? Então aqui eu tive uma L1, aqui você tem uma L2. Quando volta a subir, certo? E volta a descer, aqui eu tenho uma L3, tá? Então aqui eu tenho, ó, uma, duas, três puxadas. E essa terceira puxada não conseguiu vir acima da máxima prévia, tá? Faltou, pessoal, que dá uma pensada, né? Se uma estrutura de alta, né, ela é mantida por topos e fundos ascendentes, o que faltou para os comprados empurrar essa movimentação aqui, ó, 30 pontos, para ela vir acima dessa movimentação aqui? Isso aqui virar o quê? Uma estrutura saudável de alta. Aí, né, você está com a premissa correta, a gente está numa movimentação correta, certo? De alta. Mas não. Aqui, ó, os compradores desistiram, falou, não, já está alto demais. Tem essa barra aqui, ó, tá? Puro pavio, alguns dojis, sobreposição de barras. Aqui, pessoal, já não tem mais interesse, né? Já não tem mais tanto interesse comprador, né? Como essa barra. São coisas diferentes. O tamanho das barras reduziu, tá? Aí eu tenho uma reversão de duas barras com espaço pelo menos até MM9 para pagar alguns pontos, tá? Era 150 pontos. Essa reversão de duas barras com topo mais baixo, né, ela tem que começar a ligar um start em você de que se está muito afastado das médias, pode ter um retorno à média. Não que vá reverter essa movimentação, não que eu pense que vá fazer isso aqui, né, reverter de uma vez. Não, mas, pô, daqui para um retorno até MM20, são quase 400 pontos. Para que segurar uma operação por 400 pontos? Saio dela e vou esperar mais informação. Né, talvez lá pelo minuto, pegar uma entrada, tá? E aí você vê uma boa barra de baixa. Né, essa barra já tira um pouco mais a dúvida das coisas. Essa barra ela reverte várias extremidades. Ela reverte várias mínimas, vários fechamentos anteriores. Tá? E ela tem, ó, continuidade por quê? Por mais 390 pontos. Ela para onde, né, pessoal? Aqui você tem o quê? A mínima do dia. Tá? Aqui você tem a mínima do dia. Virou uma lateralidade, certo? Virou uma mera, tá, lateralidade. Essa mera lateralidade, né, ela gera depois
mais uma outra leitura, certo? Aqui eu tenho um fundo duplo mais alto e aqui eu tenho um fundo duplo mais baixo, beleza? Tem uma reversão de 2 barras aqui que não andou, né? Estava contra as médias, foi uma boa reversão de 2 barras, boa localização, tá? Só que ela não andou, né? E aqui, né, eu tenho uma nova barra, uma nova tentativa dos vendidos de romper essa movimentação, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma tentativa dos vendidos, né, de romper essa movimentação, ou seja, de romper esse fundo. Depois eu tenho uma outra tentativa. Quando essa tentativa falha, pessoal, vários vendidos, né, que acreditaram já de maneira um pouco mais rápida no rompimento dessa movimentação, eles ficam emboscados, né, que é o que o Al fala, tá? Que aí ficou traders emboscados. É uma boa barra, né, de baixo. Não dá pra gente negar isso. Só que ela é uma boa barra de baixa, pessoal, contida na lateralidade. Lembram do que a gente conversou sobre lateralidades? Ó, em lateralidades, mesmo uma barra bem grande, se ela não saiu bem dessa lateralidade, ela não quer te dizer nada. Por quê? Porque ela está contida na lateralidade. Se ela está contida na lateralidade, o mais provável é que novas máximas, novas mínimas venham a falhar. Então você tem que estar com essa premissa na cabeça, tá? Novas máximas, novas mínimas podem falhar. Então você tem que estar com isso na cabeça. Viu lateralidade, ó, viu sobreposição de barra, uma barra de baixo, barra sobreposta, barra sobreposta, barra sobreposta, barra sobreposta, barra sobreposta. Rompeu quem? Rompeu essa mínima aqui. Mas ela saiu da lateralidade? Não, ela não saiu. Tá? Se ela não sai da lateralidade, você não pode estar pensando em vender, você não pode estar pensando na continuidade de um rompimento que não aconteceu. Tá? Isso é só uma falha, só uma tentativa. Beleza? E a maioria das tentativas de rompimento em lateralidades vão falhar. Beleza? Então, em lateralidade, o que você quer? Você quer comprar baixo. O que é uma estrutura boa para você comprar baixo? Pensar num fundo duplo, né? Pensar numa wedge, certo? Você teve uma wedge aqui, vista lá no M1, tá? Entrada legal. Aqui você conseguiria entrar mais ou menos aqui, tá? Pelo 1 minuto. Acho que foi mais ou menos aqui, né? Na verdade. E pegaria uma boa movimentação, né? Aqui, quando começou a chegar próximo de nova máxima, né, eu falei para você, aí já não dá mais para você estar pensando em entrar. Por quê? Porque já está em cima da região de volume, né, e já está realizando novas máximas. As primeiras novas máximas elas vão falhar. Ah, ela andou mais uma barra, depois virou lateralidade de novo. Tá? Ficou uma lateralidade, inclusive, né, ao meio da movimentação. Tá? Se você pegar os extremos, né, dessa lateralidade, o meio da lateralidade, pessoal, é onde o Al fala que é para você não fazer nada. Você pode vender no terço superior e pode comprar no terço inferior. Mas aqui ao meio, né, ele fala que é para você não fazer nada. Porque às vezes você compra aqui no meio achando que vai ter continuidade, mas você já está comprando perto de onde era para você estar vendendo. Tá? Então a lógica ela não pode, né, ser invertida. Tá? Você tem que seguir alguns padrões, né, repetindo a mesma coisa. Tá? Fica aqui ó, ao meio da lateralidade da manhã. Aí de novo, né, você começa a ver pequenos detalhes. Ó. O preço deixou uma máxima, deixou um micro topo duplo, certo? Micro topo duplo, correção. E aí o preço vem ó, tentar de novo romper esse micro topo duplo. Isso aqui é uma extremidade. Você já viu o preço descer uma vez, o preço descer 2 vezes. Beleza, para romper isso daqui, você quer uma barra fora dessa movimentação, certo? Para você acreditar que isso daqui pode ser rompido. Você quer uma barra fora da movimentação, você quer um gap aberto, tá? Saindo da lateralidade, por exemplo. Ó. Aqui eu tinha um topo, né, da lateralidade que se formou aqui embaixo, certo? Não ficou nenhum gap aberto com essa movimentação, tá? A barra volta e fecha. Aí você vê uma sequência de barras aqui, ó, onde nenhuma delas deixa gap, tá? Não tem continuidade, beleza? E aí faz uma nova tentativa, agora, de romper essa máxima, a barra seguinte volta e reverte tudo. E isso aqui é lateralidade, né? Isso daqui é lateralidade. E aí você tem que ir pegando detalhes. Né? Falei, opa, ele tentou subir uma vez, então os comprados falharam de novo, tá? Comprados falharam de novo. Então os comprados falharam por 3 vezes. Né? Falhar por 3 vezes, você sabe que você tem a possibilidade de uma wedge. Tá? 3 tentativas que os comprados tentaram romper a movimentação para cima, eles não conseguiram, eles não acreditaram que essa movimentação podia valer a pena continuar comprando tão alto assim, os vendidos viram oportunidades. E aí foi deixando agora ó, topos mais baixos, certo? E aí a movimentação foi ganhando mínimas mais baixas.
Tá? Então, topos e mínimas mais baixas, até chegar, né, no momento de rompimento. Tá? Aqui você tem rompimento. Como assim rompimento? Olha aqui, ó. Tá? Com essa outra barra. Além dela fechar longe da movimentação, né, anterior, ela deixa, né, uma possibilidade de gap. Barras amplas, né, elas acabam deixando possibilidade de gap. Ó. Essa daqui deixou. Sempre que ela fecha longe, né, da sua abertura, ela deixa a possibilidade de gap. Gap de alta, gap de baixa. Beleza? Então, é isso. Rompimento. Né? Aqui a gente tem um rompimento, inclusive o rompimento dessa mínima. Né? Uma boa barra de ignição. Uma barra, né, fechando fora da movimentação. Se essa barra fecha aqui dentro, pessoal, mesma coisa daqui. Ó. Pô, se eu tenho uma mínima prévia aqui de um ponto de inflexão e ela vem pouca coisa abaixo, volta e fecha aqui dentro, aí você já fica mais receoso. Por quê? Porque ele testou a movimentação, voltou e fechou dentro. Algo como isso aqui, tá? Essa barra, beleza? E aí, boa movimentação de baixa, tá? Se você ligou esses dois fundos, ó, o preço veio, tá, te agraciar aqui com um ponto de parada. As médias estavam próximas, pessoal, para romper já isso daqui de uma vez e ter ampla continuidade aqui, já fazer isso? Dificilmente, né? Com esse distanciamento das médias e com esse alinhamento das médias, né? Porque aqui, ó, nesse momento, a 20 ainda estava acima da M50, tá? E aí gera um pullback. Depois ele volta e faz um fundo duplo mais baixo, que também foi uma wedge, tá? Com a mínima do primeiro candle, com esse ponto e com esse ponto aqui, tá? Então, aqui eu também tenho uma wedge com fundo duplo. E lembrando, né, lá no diário a gente está num gap de alta, tá? Aqui também estava passando uma regiãozinha de troca de polaridade, certo? Dessa movimentação aqui, ó, dessas máximas. Ele tenta romper, né? Aqui vem umas barras abaixo. Lá nos 60 minutos você só vê o pavio, né, dessas barras aqui, tá? Fundo duplo dentro de uma estrutura de alta, lá dos 60 minutos, que está com um gapzão, né, aberto, com o diário lá também, com gatilho de compra, tá? Então, como a gente falou cedo, né, pessoal, era mais fácil você pensar, por exemplo, em compras. Apesar de ter pagado ali uma boa movimentação de venda, pelo gatilho, pela forma que abriu, né, é bom a gente pensar também em compras. Principalmente, né, quando você vê figuras, né, estruturas que você conhece. Né? Por exemplo, você está vendo uma wedge, tá? Você está vendo uma wedge com fundo duplo, você está vendo uma boa reversão de duas barras aqui, tá? Viu uma boa reversão de duas barras aqui nos 5 minutos? Pô, você criou o contexto. Você não está fazendo isso daqui do nada, né? Você viu a possibilidade que isso aqui é uma wedge. Pô, beleza, Luciano, eu entendi que aqui é uma wedge. Depois dessa wedge teve uma reversão de duas barras, pagou alguns pontos até a média móvel de 20, ó, 260 pontos. O preço volta e faz um fundo duplo pós-wedge, certo? Fundo duplo pós-wedge. Além do fundo duplo pós-wedge, né, se eu ligo esse ponto com esse ponto, ele também toca essa região. Eu não estou remontando linhas, né, eu só liguei essa mínima com essa e o preço tocou essa região. Ele toca essa região aqui, que já é o fundo duplo, né, dessa wedge, dessa primeira wedge, e forma uma outra, tá? E aí eu tenho de novo uma reversão de duas barras, tá? Uma tentativa de reversão de duas barras. Eu posso pensar em pegar algum tipo de entrada pelo 1 minuto, ou um stop curto, tá? Para eu me posicionar aqui agora que eu construí contexto, certo? Se eu não construir contexto, pessoal, não tenho o que fazer. Se isso daqui, né, não tivesse, por exemplo, essa wedge, tivesse só essa linha aqui, ó, não chegou, tá, é um fundo duplo. Só o fundo duplo ainda numa estrutura de baixa, é melhor eu esperar só subir para eu poder vender, esperando que vá cair mais, tá? Igual esse primeiro momento, né? Esse primeiro momento aqui, se não tivesse a wedge nem nada, movimentação de baixa, volta a subir, encara como pullback. Deu gatilho de venda, a gente vende, né, para poder pegar um pouco mais de lucro, quase 300 pontos, tá? Se a primeira perna é forte, né, a gente espera que isso daqui seja o quê? Um canalzinho de alta, que é uma bandeira de baixa, para ter uma nova movimentação de baixa, tá? A tendência ela tende a tentar continuar, né, por inércia, beleza? E aí, aqui mudou as coisas, né, pessoal? Aqui mudou a estrutura, tá? Aqui a estrutura, ó, renovou máximo, certo? Ficou uma região de suporte por volume. Deem muita atenção a essa região de suporte por volume, sempre que vocês observarem uma lateralidade, tá? Façam isso, façam um backtest.
Quer melhorar, trabalhar a lateralidade? Quer confiar um pouco mais no operacional? Faz backtest, beleza? Então, aqui, né, pessoal, você vê uma movimentação de alta que renova a máxima, corrige, renova a máxima de novo, tá? Ó, deu a possibilidade de eu ligar 2 pontos, ó, esse nesse daqui. Quase chega aqui pela terceira vez, certo? 3 puxadas é o quê? Uma wedge. Então eu posso ter 2 pernas de baixo. Tive uma. A segunda não veio, né? Não veio abaixo de barras. Travou onde, pessoal? Na região de volume. Chegava na região de volume, você via reversão de barra. Chegava na região de volume, você via reversão de barra. De repente, lateralidade. Uma reversão abrupta, né? Que é uma barra grande, revertendo várias barras. O que fazia sentido para você aqui? Essa região de volume, tá? Beleza? Quando você ligou esses 2 pontos aqui, pessoal, ó, liguei essa máxima nessa máxima, certo? Ó. Liguei essa máxima, tá? Pera aí. Liguei essa máxima nessa outra máxima aqui, ó. Beleza? Essa nessa aqui. Copiei ela, né? Ctrl C, Ctrl V, trouxe ela para cá. Para onde? Para a mínima do movimento aqui, ó. Igual a gente trabalhou lá a ideia de canais, sempre do mesmo jeito. Olha só, você só copiou essa linha que você gerou aqui, ó, por conta de 2 toques. Você copiou ela aqui. Aqui também foi ponto de parada do preço. Então, ó, você acabou de construir um pouco mais de sentido para suas operações. A estrutura mudou, né? Por quê? Porque agora o preço não está mais renovando o mínimo, certo? E ele já tinha renovado 1, 2 máximas, beleza? E aí ele não renova a mínima de novo, aqui fica um pouco mais alto. E aí ele vai lá renovar a máxima de novo. Ele vai até onde, pessoal? Ó, ele vem testar, tá, a máxima da movimentação. Tá? Se você liga alguns pontos, né, se você começa a se preparar e a fazer as coisas, né, aos poucos elas vão se encaixando cada vez mais. Tá? Encontrou uma boa movimentação de baixo, ó, tá? Terceiro teste, rompimento de canal, né? Você sabe que na maioria das vezes acaba falhando. Aqui estava contra a VWAP, né? A VWAP não estava abaixo das médias, então estava de certa forma contrário à VWAP. Estava afastado das médias, né? Na hora que essa barra estava bem aqui, a 9 estava aqui, né? Ela não estava lá calçando o preço, ela não está passando aqui próximo. Então tinha mais chance de falhar do que de dar certo, beleza? Aqui em cima, o que você tinha? Uma resistência por volume, beleza? Como falei, a gente dá atenção a essas movimentações. Aqui, além disso, você tem um topo duplo, certo? Topo duplo, topo de canal, resistência por volume. Você não quer mais estar pensando em comprar aqui, né? Aqui você tem que estar realizando lucro. Pode até estar pensando em vender, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, gastei um pouco de tempo aqui para a gente conversar sobre lateralidades. Deem atenção, tá, a essas regiões de volume, as marcações, né, dos 60 minutos, dos 5 minutos. Eu não vou colocar no minuto, né, porque senão nem vou conseguir falar do dólar hoje. Mas assim, eu estou tentando explicar para vocês a movimentação do preço e sentido, tá? Sempre a movimentação do preço e sentido. Então você tem que ter, né, a construção do sentido, daquilo que você estudou, fazendo sentido para você, para a sua operação, tá? O dólar, né, ele está baixo nesse canalzinho de alta, tá? Ele é um canalzinho de alta, com característica de lateralidade pra caramba, mas é um canalzinho de alta. Por que ele é um canalzinho de alta, né, pessoal? Por quê? Ó? Porque os topos são ascendentes. E as mínimas, até então, né, apesar dessa daqui ter vindo abaixo dessa mínima anterior, elas ainda continuam sendo ascendentes. Tá? Falhou aqui? Ó? Pode ser. Né? Já pode ser a nossa falha. Tá? Topo mais baixo? Pode nos trazer, o preço venha fazer mínimas mais baixas. Tá? Renovar a mínima. Fica, né, sempre essa possibilidade. Então você sempre está trabalhando a ideia de estrutura. Né? Por quê? Porque na hora que ele renovou essa máxima, tá? Quando o preço renovou essas máximas aqui, ó, o que a gente espera, né, de uma movimentação dessa? Se a gente pensa numa estrutura de alta saudável, você espera que não caia tanto para que a próxima vá acima dela. Tá? Que ela rompa, por exemplo, deixe um gap aberto. Tá? E aí, né, fica a possibilidade da estrutura de alta ser saudável, certo? A partir do momento que ela não consegue fazer isso, por exemplo, como essa movimentação aqui, que agora a gente passa, né, a considerar ela
como uma possibilidade de até, inclusive, vir abaixo, né, de barras, né, tem essas regiões aqui a serem rompidas, né, mas isso daqui, ó, pode ter sido uma máxima mais baixa. Para quê? Para que o preço venha a fazer uma mínima mais baixa agora dessa vez. Aí depois a gente não vai esperar que ele suba tanto para que ele possa descer mais. Tá? Então o preço ele sempre está migrando de estrutura. Então você tem que ser flexível ao ponto de reconhecer isso de maneira rápida e, claro, né, aproveitar o máximo possível, beleza? Então, deem sempre atenção a estruturas. Vou bater mais um ponto aqui, pessoal, na situação do volume, tá? Na questão do volume, aqui você tem, tá, uma região por volume, certo? Você tem uma região aqui de suporte por volume. O preço testou exatamente essa região hoje, tá? Aqui embaixo eu tenho outra, certo? São regiões que ficou, né, uma memória ali. Para quem já fez backtest, sabe que isso daqui funciona. Tá? Se você pegou um pouco do seu tempo e gastou para fazer backtest, isso aqui em lateralidade é fantástico, né? A gente vai ver isso daqui no dólar já já no M5, beleza? Então, temos aqui por hora dentro do canal, certo? Dentro do canal, não rompeu, veio abaixo, testou a região de volume, não rompeu. Se abrir em gap de baixa, essa movimentação amanhã, né, que é sempre uma possibilidade, né, a gente não sabe onde que o mercado vai jogar o preço. Hoje, por exemplo, né, o DXY estava subindo. Então, se você vai operar olhando o outro mercado, você vai ver que isso daqui não vai dar muito certo, né? Porque você tem que seguir aquilo que o preço está fazendo na sua frente, tá? Então, concentre-se, né, naquilo que o preço vem fazendo na sua frente. Concentre-se na estrutura, certo? Você está vendo aqui que, pô, não teve continuidade, tá? Tendo possibilidade de ter continuidade baixa. Se o preço abre aqui, pessoal, né, a chance dele acelerar e já vir, por exemplo, mais próximo dessa outra região de volume, ou mesmo de realizar uma nova mínima, fica bem mais alta, tá? Por quê? Porque aí ele vai estar fora da estrutura de canal, tá? Aí seria um rompimento já com gap, né, de espaço ali deixado pela região. Então a gente fica atento, tá? Se ele abrir aqui ao meio, ele vai abrir ainda dentro das extremidades do dia anterior. Dentro das extremidades do dia anterior, eu posso ter lateralidade. Se ele porventura conseguisse abrir acima, né, dessa movimentação, aí as coisas iam mudar um tanto, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma H1, aqui eu tenho uma H2, e isso daqui seria a minha H3, tá? Tentativa de levar o preço para cima, né, voltou a cair aqui. Tentativa de levar o preço para cima, voltou a cair. Essa seria a primeira tentativa, ó, de levar o preço acima de barras. Tá? Nenhuma delas veio acima, certo? Então, se o preço porventura viesse abrir aqui em cima ou romper isso daqui de maneira mais rápida, isso daqui seria uma H3, poderia gerar uma aceleração. Por quê? Porque a gente está falando de lateralidade, e em lateralidade reversões abruptas ocorrem. Tá? Então a gente está sempre juntando a teoria e a prática, só que aqui no diário, então te daria uma super tendência lá nos 5 minutos, tá bom? Então, você tem que fazer tudo isso, é todo um dever de casa, certo? É fazer isso daqui até ficar cansado, beleza? Não é fácil, né, pessoal? Não é fácil, precisa realmente amar isso daqui. Se você não ama, né, esse estudo a ponto de se debruçar, né, no estudo gráfico, em tentar entender cada movimentação do preço, em prestar atenção ali naquelas microestruturas, né, pessoal? Fica meio complicado. Aqui, ó, mais um ponto bem interessante daquilo que a gente conversou ontem, né? O que a gente falou, né, que estava mais fácil de acontecer no vídeo de ontem, né? É a mesma ideia, tá? Eu tenho uma máxima, a máxima mais alta dessa movimentação. Depois eu tenho esse microtopo duplo aqui, né, entre essas duas barras, que são mais baixos do que essa máxima. Depois eu tenho essa daqui, ó, que é mais baixa do que esse microtopo duplo. Depois eu tenho essa outra aqui, que é ainda mais baixa que sua anterior. Depois essa outra, que é mais baixa que sua anterior. Então os topos, pessoal, eles eram cada vez mais baixos. Muitas vezes o preço deixa esses presentes para a gente ali nos 5 minutos, para a gente analisar as microestruturas, né, para nos auxiliar. E às vezes até num minuto. E isso é muito interessante quando você começa a observar bastante, com muita atenção. Aqui eu tenho uma mínima, beleza? Aqui eu tenho o quê? Uma outra mínima. E aqui eu tenho o quê?
uma outra mínima mais baixa. Tá? Então aqui eu tinha uma possibilidade de wedge. Tá? Não era uma wedge perfeita, porque ela não chegou. E aí ficou aqui a possibilidade de duas puxadas de alta. Mas, pô, essa puxada de alta que teve, ela não conseguiu vir acima de máxima nenhuma, né? Ela sempre falhava antes de vir acima de barras. Então ela não conseguiu, né, ter a força de uma wedge, né, que seria o quê? Duas pernas de alta. Tá? Não teve isso, beleza? Mas teve toda uma estrutura de baixa. Então, por estrutura, né, a gente conversou que o dólar era mais fácil, né, dele descer do que ele subir. Então, se ele abrisse no gap de baixa, legal, tem espaço para vender até esse fundo, né? E depois, né, ele acabou vindo até a possibilidade das wedges, tá? Dessa aqui, certo? Se você liga essa mínima a essa outra mínima, tá? Você chegava aqui. Essa wedge a gente postou lá no grupo pela manhã, né? Possibilidade de wedge aqui. Então, para mim aqui deu uma boa oportunidade na venda, depois me deu uma boa oportunidade na compra, tá? O dólar hoje para mim foi mais satisfatório até do que o índice, né? As movimentações. Depois, né? A barra praticamente reverte inteira. Olha onde ela para, né? Ela para na mínima da primeira movimentação praticamente aqui. Ó. E a barra seguinte, ela não vem nem um tique acima da barra anterior. O Al fala muito sobre isso daqui, né? Que compradores, por exemplo, deixariam a ordem de compra um tique acima dessa barra, tá? Ela não veio um tique acima dessa barra. Ou seja, os vendidos esperaram todo o retorno dessa barra para começar a vender, tá? Ela não tem interesse comprador. A partir dos 60 minutos que essa barra abriu, ela não existe interesse comprador nela. Os vendidos dominaram essa barra desde a abertura até quase seu fechamento, tá? Boa movimentação, boa barra, né? O gatilho de venda está aqui, né? Barra seguinte, vai de novo abaixo de barras, testa de novo a região da wedge, tá? E aí fica, né, agora essa região de wedge, certo? Lembrando, né, pessoal, o que ocorre em wedges, né? Quais são as possibilidades? É importante sempre você conhecer as possibilidades e a movimentação que você pode esperar do preço. Aqui, inclusive, né, ficou duas possibilidades de wedge. Uma desse canal maior, tá? Que ele está replicado aqui em cima, né, que aí é um bom canal de baixo, certo? A outra, né, dessa região com essa mínima, né, que tem um bom ponto de inflexão, né, logo em seguida volta a cair. Então tem duas possibilidades de wedge aqui. Isso dificulta um pouco o meu pensamento, né, de pensar no rompimento dessa região, tá? Quando eu tenho a possibilidade de wedge, né, eu tenho a possibilidade dessa wedge dar certo, tá? Dessa movimentação, dessas puxadas aqui, tá? Virar, né, uma movimentação de reversão, tá? Que seria pelo menos duas pernas de alta, pensar numa movimentação de alta, tá? Então seria duas pernas, a gente precisa ver algum tipo de barra de impulso aqui, né, saindo um pouco mais de força, tá, dessa movimentação. Ela pode ter uma correção TBTL, né, que é uma correção de 10 barras, duas pernas. Essa é uma correção que muitas vezes é a correção lateral, tá? Essa correção TBTL normalmente ela leva à continuidade dessa tendência de baixa, certo? Então se fosse ser a correção só a correçãozinha TBTL, ela normalmente retorna ali as médias, às vezes ela faz ali um M2S, né, que seria um teste na média móvel de 20, e depois ela volta a cair. Essa é a possibilidade mais fraca, né, quando a wedge não dá certo, e provavelmente às vezes você pode até experimentar o rompimento dessa wedge posteriormente. E temos o rompimento da wedge, que aí o rompimento da wedge nos gera duas boas pernas de baixo com mais aceleração, né? Esse ele é mais rápido, por quê? Porque ele pega o stop de todos os comprados. O stop do comprado é uma venda, e isso acelera em muito, né, a movimentação de baixo, beleza? O que menos ocorre é o rompimento, tá? O que mais ocorre é a TBTL e a wedge, certo? Então, na maioria das vezes a gente assiste uma lateralidade ou mesmo, às vezes, até algum tipo de reversão, tá? Beleza? Canais de alta são bandeiras de baixa, né, pessoal? Principalmente dentro de uma tendência de baixa. A tendência está boa, né? As médias estão abertas, direcionais aqui. Então subir não é algo muito fácil, né? Não nesse cenário, tá? Sobe, volta a cair, cai menos, volta a subir, cai menos, né? Sobe com mais dificuldade. É diferente de subir assim, né? A favor das médias, bem mais tranquilo, tá? Não tem tantos impedimentos. Aqui tem, né? Aqui as médias elas são resistências ao preço, tá? Beleza? Então tem que lembrar, né, disso daqui. Amanhã a gente precisa ver onde o preço abre. Se ele abrir aqui, por exemplo, no fundo do canal,
né, e começar a deixar algum tipo de padrão de compra, até que fica levemente interessante, né. Agora, se ele abrir fora, né, pessoal, aí você tem que lembrar lá do diário, você também tem aquele canal do diário. Se ele abrir fora daquele canal ali, olhando para o diário, né, ele pode ter algum tipo de aceleração, tá? Beleza? Abrir acima, vai ser uma movimentação um pouco mais chata, né, pode virar lateralidade, né, porque o preço, se ele sobe rápido demais, por exemplo, abre aqui, ó, ele abre entre a 20 e a 9. Né, aí se ele sobe um pouco mais, ele vai ficar entre a 20 e a 50. Né, e aí às vezes a gente tem uma lateralidade por região, né? Porque o preço está mal localizado ali, tentando subir, né, contra as médias. Beleza? Então, a gente dá uma olhadinha aqui nos 5 minutos, para a gente finalizar nosso bate-papo. Tá? Aqui temos algumas regiões de volume, né, que eu costumo deixar marcado. Certo? Essa aqui é lá dos 60 minutos, tá? E aí as demais a gente deixa para ver aqui dentro do intraday mesmo. Dia de hoje, né, pessoal? Gap de baixo, certo? Deu uma boa oportunidade na venda, por quê? Porque a gente soma as ideias, tá? Eu tinha uma estrutura de baixa, né? Eu tinha topos e fundos descendentes, lá nos 60 minutos, certo? E aí, ó, aqui sozinho pagou 20 pontos, né? Essa barra sozinha. Pagou 20 pontos, muito satisfatório, né? Uma barra ampla pagando 20 pontos. Então você pega esse dinheiro e coloca no bolso, tá? Deixou o gatilho de venda, já que, né, desde a abertura. Não era um gap tão amplo, ó. Era um gap de 20 pontos também, né? A gente já viu gaps maiores aí. Eles geralmente, quando o gap é muito, muito longo, né, pessoal, e ele abre, por exemplo, em cima de um suporte, alguma coisa assim, normalmente ele já volta. Quando ele não é tão longo, né, e ele abre numa região um pouco mais satisfatória, a favor da tendência maior lá, de possibilidade e espaço no M60, aí você pode, né, aproveitar algumas movimentações, tá? Aproveitando para esclarecer, né, uma conversa que eu tive com um colega lá do grupo, a maioria dos gaps, pessoal, ela tem muita relação com outros time frames, tá? Cuidado com isso. A conversa que a gente estava tendo é que, para ele, a maioria dos gaps eles são fechados, tá? A espera dele é que o gap seja fechado, por exemplo, logo em seguida, o preço retorne e feche o gap. A maioria das vezes não é isso que ocorre, tá? Quando geralmente que ocorre o fechamento do gap, volta, faz um backtest nisso que eu estou falando para você. Né? Nunca pegue nada que alguém fale para você com verdade absoluta. Volte e faça backtest. Tá? Por quê? Porque primeiro você vai internalizar essa informação. Segundo, você vai ganhar conhecimento. Tá? Terceiro, você foi validar algo. Tá? Então você começa a criar seus próprios parâmetros. Por quê? Porque você validou. Beleza? A maioria dos fechamentos de gap não ocorre. Tá? A maioria das vezes que você vê gap é interesse vendedor. Aqui era um Fab 4 de venda, né, que foi o que a gente falou cedo. Aqui era um Fab 4 de venda. Tá? E você tinha um gap de baixa a favor de um Fab 4 de venda. A média móvel de 200 aqui é uma resistência, tá, ao preço. Tá ali passando um pouco afastado dele, legal. Então é mais fácil isso daqui descer do que isso daqui subir. Durante o dia é mais fácil o preço continuar aquilo que ele já vinha fazendo do que ele fazer o contrário. Tá? Então, faça backtest e observe quando que gaps são fechados. Aí eu tenho aqui uma dica interessante. Sabe quando que gap é fechado? Por exemplo, um gap de baixa? Um gap de baixa, pessoal, ele é fechado quando no diário você geralmente está numa tendência de alta. Tá? Você está ali, ó, numa tendência de alta. Tendência de alta tranquila. De repente, pessoal, vem o quê? Um gap de baixa. Aí o preço abre bem aqui, ó. Né? E aí lá nas últimas barras vai ficar um gap. Né? Aqui a gente está pensando no diário, certo? Estou aqui pensando no diário. E aí de repente, ó, o diário está desse jeito lá, ó, subindo. O diário está bonito, ascendente. De repente você vê um gap de baixa desse. Às vezes esse gap de baixa nem está no Fab 4. Às vezes a 200 está passando aqui embaixo, ó, dando suporte ainda ao preço. E aí esse gap é fechado. Então são coisas diferentes. Né? Quando você olhar a ideia do gap, dá uma olhadinha em como é que estava o diário também. Tá? Como é que estava os 60 minutos. Mas basta o diário para mim. Tá? Se você vê, por exemplo, que o diário está numa tendência de alta, muito provavelmente esse gap vai ser fechado. Por quê? Porque a pressão das barras do diário, né, elas são muito maiores do que as barras de tempos menores. E aí, às vezes, você tem um gap de baixa e tem uma tendência desde a abertura, né, mesmo com um gap de baixa. Por quê? Porque a pressão anterior ela era toda de alta. Tá? Esse gap de baixa, né, foi só um deslocamento do preço para quem tem realmente interesse de comprar mais baixo. Beleza?
Então, cuidado com isso, né? Essa ideia de que gap vai ser fechado no dia. A gente tem um monte de gap que não foi fechado no dia ou que não é fechado imediatamente. Né? Ele vai te oportunizar algum tipo de movimento, às vezes, a favor da tendência. Beleza? Deixa eu gatilho de venda aqui. Né? Praticamente volta, né, só para testar a média móvel de 9. Deixa um gatilhozinho de venda. Barra muito grande, né, pessoal, de 5 minutos. Eu particularmente não gosto de barras tão amplas. Tá? Por quê? Porque eu tenho que pegar um para um. Né? Então se eu entro aqui, ó, eu vou ter o stop de quê? De 17 pontos. Pô, não chegou a pagar 17, ó, chegou a pagar 15. Tá? Complicado, né, para os 5 minutos. Beleza? E aí, essa boa barra aqui já foi meio que uma barra climática, né? Ela gerou um pullback. Tá? Volta a cair, certo? Aí aqui começa a encontrar alguns suportes, né, que seria aquelas marcações nossas lá, ó, lá de trás, lá dos 60 minutos, né, ó. Essas mínimas aqui, se eu ajustar aqui, fica certinho, né. Aqui, ó, encontrou um ponto de parada. Se encontrou um ponto de parada, né, eu não posso mais estar pensando em estar vendendo a partir daqui, tá? E aí, né, ficou uma barra bem duvidosa aqui, né, um dojizão, tá? No time frames menores. Aqui você viu até uma troca de estrutura, mais ou menos aqui, né? E aí até aqui pagou mais alguns bons pontos. Aqui já virou estrutura de alta, 27 pontos. Depois, pessoal, o que é isso daqui, né? O que é essa movimentação? Tá? Essa movimentação, né, é uma correção de duas pernas, tá? Até a MM20. Isso aqui é uma M2S. A gente sempre conversa, né, sobre a ideia de gap de média. O que seria o gap de média, né, Luciano? Seria duas barras completas com seus fechamentos máximas e mínimas aqui acima da média móvel de 20. Não tivemos, tá? Como vocês podem ver, ó, ele tenta romper a 20, ele volta para dentro da movimentação. Tenta romper a 20 e volta para dentro da movimentação. Não tem gap. Não tem gap, a estrutura volta a mudar. Eu tenho aqui minha máxima, depois eu tenho uma máxima mais baixa. Depois, né, volta para uma tendência de baixo. Beleza? A favor das médias, a favor do Fab 4. Tá? E aí o preço chega numa outra possibilidade de wedge aqui, ó, que era daquelas outras máximas lá. Tá? Então, de novo, né, uma nova possibilidade de wedge. Agora, aqui tinha uma região, né, de suporte por volume, lá dos 60 minutos, marcadinha aqui também. E aí, né, começa a ter algum tipo de movimentação contrária. Outro ponto bem interessante aqui, pessoal, é essa barra aqui. Ó. O Al fala sobre barras climáticas, tá? Sobre clímax. Barras climáticas, pessoal, elas são, por exemplo, dentro de uma tendência estabelecida, de repente você vê uma barra gigantesca. Né? Essa barra aqui ela é a maior barra de todas essas últimas barras aqui. Ó, tá? Se você pegar essa barra aqui, ela tem 20 pontos. Visualmente você consegue ver, né, que essas outras barras aqui não tem 20 pontos. Ó. Essa aqui 11, né? Talvez essa daqui de alta, ó, 21, é maior que ela. Tá? Mas ela tem 20 pontos e ela está no final de uma movimentação. Ela já está no final, ó, já está terminando uma movimentação de mais ou menos 60 pontos. Essa é uma barra climática. Tá? Depois de barra climática, você fica atento a vender. Você não pode vender aqui por quê? Porque ela pode já voltar. Ela podia ter uma reversão de duas barras e te levar a uma movimentação de alta. E aí a estrutura aqui mudou, depois da barra de clímax. Tá? E aí ele não cai tanto. Ó. Aquela mesma ideia que a gente falou de estrutura. Ó. Sobe, cai menos, rompe, tá? Rompe o topo, cai menos, cai até onde, pessoal? Região de suporte por volume, médias flat, muito interessante para você nunca pensar em vender aqui, talvez até pensar em comprar, tá bom? Volta a subir, sobe um pouco mais, ó. Tá? Então a estrutura está sendo mantida, volta a cair, cai um pouco menos, tá? Só tocou a região de suporte por volume, certo? Volta a subir, renova a máxima de novo, volta a cair, não cai tanto, estão vendo? A estrutura está se mantendo. Aqui ele deu, né, um topo duplo. Tá? Aqui eu tenho um topo duplo. Ó. Quase que um topo duplo exato. E alguns tiques acima. Pouco depois, né, aí acabou a movimentação do nosso dia. Tá? Mas ainda assim ele fez um topo duplo levemente mais alto. Quando ele faz o topo duplo levemente mais alto, pessoal, eu não espero que ele caia tanto. Tá? Então eu começo a esperar uma possibilidade de compra. Para quê? Para que ele faça isso que ele veio fazendo de novo. Né? Renovar a máxima,
renovar máxima, renovar máxima. Então eu quero comprar aqui embaixo e ver o preço renovar máxima. Para quê? Para eu realizar lucro. Tá? Então a gente realiza lucro acima de novas máximas e compra abaixo. Tá? Mas aí ele renovou mínima, certo? Se ele renovou mínima, agora eu já não estou esperando que ele venha renovar máxima. Então, nisso a gente vai, né, sempre trabalhando essa ideia de estrutura. Beleza, pessoal? Então, desculpa aí o vídeo longo, né, mas eu espero que consiga ajudar vocês aí, né, dentro dessa ideia de estrutura, de reforçar essa ideia que vocês precisam estudar lateralidades, que vocês precisam, né, reconhecer aqui de maneira rápida, né, sobreposição de barras. Por quê? Porque se você pelo menos desconfiar que pode ser uma lateralidade, você já evita de perder dinheiro, né? Você já evita, por exemplo, de vender muito baixo, de comprar muito alto, né? Se você simplesmente não fizer operações ruins, né, já é um ganho, porque você está lendo de maneira correta. Mas se você começa a ler certo, é um ganho, porque você está lendo de maneira correta, beleza? Então, valeu pessoal, um abraço. Se gostou, né, curta, compartilha, assim você dá uma força pra gente também. Valeu, até mais, tchau, tchau.